através da redução de tributos. E o REUNE foi a recomposição, a reconstituição das universidades públicas federais, que também permitiu mais 800 mil jovens terem oportunidade. Qual a sua avaliação real desses programas? Candidato Plínio. O ProUni é um jeito de dar dinheiro do governo para a escola particular, inclusive para a faculdade que é fábrica de diploma. E o REUNE é um projeto do Banco Mundial para fazer a difusão do ensino universitário e reduzir a capacidade do ensino de tal maneira a ter um profissional meia-boca, barato no mercado mundial. Sou contra os dois. ProUni, sim, ProUni multiplicado, mas no governo, na na USP, nas faculdades federais, que são boas, faz mais campo, põe mais gente, ProUni, mas dentro da escola pública. REUNE não. Universidade brasileira é para ter a mesma categoria do que qualquer outra universidade. Isso são essas belezuras que o governo inventa para não resolver o seu problema, para não resolver o problema da igualdade, para não resolver o problema da competência do brasileiro. É uma maneira de contentar e não resolver. E é isso que eu acho que é a maior crítica que eu faço ao governo, ao seu governo, ao governo do Lula, que você, na verdade, representa aqui. Candidata, tem 1 minuto. Tem de zerar, né? Olha, eu sou tão bom que nem uso tudo. Eu dei 4 minutos para ela. Candidato Plínio, eu acho que você confunde o REUNE. O REUNE é a forma pela qual o governo federal voltou a investir nas universidades públicas federais. Foram criadas 14 novas universidades e 124 campos. Não é uma determinação do Banco Mundial. Estava na Constituição brasileira e foi retirado dela a obrigatoriedade da interiorização, de tal forma que houvesse oportunidade para os jovens desse país não ter de sair dos seus municípios para estudar nos outros municípios. O REUNE é um processo pelo qual o governo federal está voltando a investir nas universidades públicas federais. O ProUni é outro programa. O ProUni troca impostos, redução de impostos por bolsas. O REUNE foi 800 mil jovens. O ProUni foram 700 mil jovens. Os dois dão 1.500.000 vagas. Candidato Plínio Arruda tem 1 minuto. Olha, eu acho que de fato você não está preparada. Você vem aqui para falar as coisas do Lula, mas você não preparou. O REUNE, vou dar para você, leia a Úrsula Rum, está no meu site, Plínio 50, você vai lá, está lá. O REUNE é parte de um projeto feito pelo Banco Mundial para expandir o ensino universitário em 4 países, África do Sul, Índia, União Soviética e Brasil, para criar um profissional de 2ª categoria. Está lá escrito, está lá mostrado. Este é o REUNE. Agora, o ProUni é evidente, não há a menor dúvida que o ProUni é para pegar dinheirinho e passar para as faculdades, muitas das quais são próprias indústrias de dar diploma. Se o PSOL for para o governo, isso tudo vai ser fechado. Dinheiro público para a escola pública. Dinheiro público só para o povo brasileiro. Tempo da sua tréplica esgotado, candidato. Agora o senhor é o próximo a formular a pergunta e escolher o candidato para responder. Então eu vou escolher a candidata Marina, que eu ia convidar agora na primeira vez. É o 4º debate que nós fazemos, Marina. E eu notei o seguinte, você tem uma espécie de um padrão. Questão fácil, discurso categórico. Eu vou fazer, corri o país, vi e tal. Dividida, por exemplo, droga, aborto, eutanásia. Aí você fala assim, plebiscito. Plebiscito. Você tira o corpo. Você quer agradar gregos e troianos. Aqui nós estamos para contar ao povo brasileiro o que nós somos. Eu quero rotular você. Estou rotulando. Rotulo. Você foge. Esgotado seu tempo, candidato. Bem, primeiro que eu acho muito difícil a gente trabalhar com a ideia de rotular as pessoas.
eu prefiro discutir no mérito as questões, com respeito, com firmeza, mas sem os rótulos. O rótulo é uma forma preconceituosa de não debater o mérito das questões. Mas cada um tem uma opção, né? Diz-se que a gente dá para os outros aquilo que tem dentro de si. Eu prefiro debater. E quando eu digo que quero um plebiscito para a questão da maconha, a questão do aborto, é porque eu confio na democracia, confio na opinião pública, que as pessoas podem discutir um tema complexo como esse, que envolve questões espirituais, filosóficas, culturais e morais, e, a partir do debate, sem satanização, sem rotulação, a gente poder chegar a uma conclusão. Existem aqueles que querem transferir apenas para o Congresso, mas eu digo que tem a mesma qualidade, ou talvez um risco maior, de que a questão não seja adequadamente debatida. A diferença, Plínio, é que eu faço um discurso coerente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito. Se você não concorda comigo, é um direito que você tem, e na democracia é assim. Você tem até o direito de me rotular, mas eu reivindico o direito de continuar debatendo com respeito, no mérito, defendendo aquilo que eu acredito, porque é assim que a gente constrói um país melhor. Marina. Candidato Plínio de Arruda Sampaio tem 1 minuto. A gente rotula diretamente e rotula transversalmente. Que, aliás, você gosta muito de dizer isso. A gente rotula transversalmente. Você agora rotulou. O Plínio gosta de pôr os outros para baixo. Você acabou de rotular. Eu rotulo você. Você é ecocapitalista. Você rotula sem rotular, né? Você, na verdade, sempre faz essa coisa assim. Você optou preferencialmente por todos. Optando preferencialmente por todos, você não optou por nenhum. E você está, então, na verdade, fazendo uma enorme demagogia aqui. E como esse é um debate para a gente falar ao povo brasileiro o que tem de verdade nessa eleição, eu estou tendo a atitude até meio antipática de dizer claramente aqui, você, na verdade, está fazendo demagogia com essa coisa de ir para o segundo turno, não sei o quê, e rotulando todo mundo aqui dentro, transversalmente. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto para a candidata Marina Silva e a tréplica. Olha, eu, graças a Deus, sempre tive uma postura de manter a coerência, fazendo aquilo que eu acredito. E eu não vou permitir que as outras pessoas, não é, possam determinar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito que devo fazer, não é? Porque eu sinto que há um incômodo em relação à minha atitude, é um direito. E o interessante de tudo isso é que mesmo você me rotulando, Plínio, eu continuo te tratando com muito respeito, porque eu acho que deve ser assim o debate. Eu, desde o princípio, eu disse que eu não ia para o Vale Tudo eleitoral, que se ganhar, eu quero ganhar ganhando, porque a gente ganha ganhando quando vai até o fim, coerente com os princípios. E a gente ganha ou perde perdendo quando é incoerente com os princípios. E isso eu não vou fazer. Eu vou continuar sendo uma pessoa que debate as questões no mérito, com respeito pela concorrência. Obrigado, candidata Marina Silva. Seu tempo de tréplica esgotado. A senhora agora é a sua vez de formular a pergunta que deverá ser endereçada ao candidato José Serra. Eu, quando entrei no Ministério do Meio Ambiente, eu me deparei com um grave problema envolvendo o serviço público. E eu pude observar que, durante o governo do presidente Fernando Henrique, você, Serra, era o ministro do Planejamento, e optaram pelo caminho da terceirização, o que levou a uma precarização do serviço público com graves consequências em vários setores. A pergunta que eu faço é: como fazer para melhorar a gestão pública e valorizar o servidor público? 1 minuto e meio, candidato. Marina, na minha experiência direta com prefeito, governador, ministro, não optei nunca por terceirização que não fosse absolutamente necessária, essencial. E como ministro do Planejamento, que eu fui em 1 ano e 4 meses, não tive oportunidade de comandar nem de participar de nenhum processo de terceirização dessa natureza. Aliás, tem um fenômeno hoje no Brasil de terceirização
de precarização das relações de trabalho muito importante, significativo, que é feito na própria Petrobras. Eu vejo reclamações de sindicalistas que mostram dados realmente impressionantes para o número de empregos precários na Petrobras, ou seja, em vez de ter o concurso, o esquema de admissão, ter funcionários da Petrobras que têm mais estabilidade, mais segurança, optando pelo caminho da precarização, e é uma coisa com a qual eu não estou de acordo. Eu acho que nós temos que ter empresas públicas sólidas, é o caso da Petrobras, é o caso dos Correios, objeto de tantos escândalos, é o caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, boas empresas que devem ser fortalecidas sem precarização das relações de trabalho, até porque, quando se precariza, as empresas também terminam por enfraquecer-se. Portanto, eu não sou a favor de nenhuma terceirização indiscriminada. Mas, lamentavelmente, foi isso que aconteceu. Quando eu entrei no Ministério do Meio Ambiente, em 2003, o setor de licenciamento do IBAMA, que é um dos mais importantes, porque licencia obras que envolvem bilhões de reais, contava com apenas 7 servidores de carreira. 7, Serra. Uma situação precária. E os contratos, eles eram todos temporários. As pessoas ficavam 6 meses e depois eram obrigadas a sair, e isso não internalizava a competência. A minha proposta em relação ao servidor público e ao serviço público é de que a gente tenha uma gestão profissionalizada, com servidores concursados, e que essas pessoas possam ser valorizadas nas suas atribuições para servir melhor o país. E os critérios para compor uma administração, eles devem ser sempre baseados em 3 questões: a ética, a técnica e, por último, o político, porque, lamentavelmente, o que aconteceu no Brasil foi a precarização do serviço público. Candidato do PSDB tem 1 minuto para a tréplica. Marina, essa sua preocupação é legítima. Eu acho, inclusive, que você também devia se preocupar, se me permite, com outro fenômeno na esfera do funcionalismo, que é o aumento vertiginoso dos cargos de confiança. Só no governo da Dilma foram 21 mil, hoje tem na esfera federal. A maior parte voltada a partido, a companheiro, a servir ao loteamento político. Não são para servir, de fato, a nossa população, né? Que o servidor público é para servir a população. Eu sou a favor de concurso. Como governador, em São Paulo, abri 110 mil concursos, procurando vencer os problemas precisamente de instabilidade.